tarde, meu nome é Lúcia Porto Noronha, eu sou sócia do Crivella Advogados e hoje nós vamos receber a Tamara Siqueira dos Santos. A Tamara é dirigente do Sindicato de São Paulo, ela é empregada da Caixa Econômica Federal e a gente vai conversar um pouco sobre o PDV que foi lançado agora no início de novembro. A Caixa Econômica anunciou que ela pretende que um grande número de trabalhadores faça a adesão a esse plano, e então, considerando que o limite, né, para adesão vai ser agora, amanhã, a gente hoje vai tentar resolver, solucionar as dúvidas que eventualmente os trabalhadores da Caixa tenham apresentado para a Tamara, para saber se vale a pena aderir ou não, quais são as condições. Boa tarde, Tamara. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? A gente sempre conversa com os empregados e explica que a questão de aderir ou não é muito importante que seja analisado individualmente, né? Porque a questão da aposentadoria é muito mais do que uma questão financeira, ela tem muito a ver também com a questão do estilo de vida da pessoa. Ela tem que analisar se ela está pronta para se desligar. Tem empregados que passaram 30, 40 anos trabalhando na Caixa, então é importante analisar, além dessas questões técnicas que a gente, com a Lúcia, vai responder aqui para vocês, analisar se ela está pronta para essa ruptura, né, esse momento. Então, converse, inclusive, com ex-empregados que se desligaram, e a gente vai responder essas questões aqui para vocês. Se tiverem outras dúvidas também, através do site lá do sindicato, a gente está à disposição para outras eventuais dúvidas que surgirem, tá bom? Muito bem, Tamara. Você quer começar, então, já me fazendo as perguntas? Já vou pegar algumas aqui, já vou passar para você, tá? Amanhã, lembrando que é o último dia, né? A Caixa ela abriu esse PDV e prevê desligar a 7.200 pessoas, mais ou menos, né? E isso. O prazo para desligamento seria entre 23/11 e 31/12. Uma pergunta que veio aqui é da consequência para o empregado que goza de estabilidade. Certo, essa é uma pergunta muito importante. Esse PDV, ele vai ser feito na modalidade pedido de demissão, ou seja, o empregado ele vai ter que manifestar para a Caixa Econômica a sua intenção de sair do emprego, de rescindir o contrato. Então, quando ele fizer essa adesão, ele vai já renunciar à estabilidade. Então, isso que é muito importante é saber que a adesão ao PDV vai implicar a renúncia à estabilidade provisória que eventualmente ele tenha. E aí o efeito disso na questão financeira, então ele não recebe a multa e aviso prévio, né, Lúcia? Exatamente, Tamara. Ele vai receber as verbas rescisórias como se ele estivesse pedindo demissão. Então, o que ele vai receber, basicamente? Ele vai receber as férias que ele tenha, proporcionais ou vencidas, o 13º salário, o saldo de salário. Se ele estiver aposentado, ele vai poder fazer o levantamento, né, do fundo de garantia dele, se ele ainda não fez, mas ele não vai receber a multa dos 40% e não vai receber o aviso prévio. Então, mesmo aquele aviso prévio da convenção, ele não vai receber também. O incentivo dele esse ano ficou um pouquinho menor do que o último, né? São 9 salários e meio, né? Isso, mas sempre tem que lembrar que também tem um limite. Então, o valor são 9 remunerações base, né, 9,5 remunerações base, mas é limitado a R$470 mil. Então, também é importante lembrar desse limite. Mas isso não incide nenhum desconto, né? Ele não paga imposto de renda, INSS... Exato. Então, Tamara, aqui também tem uma questão importante, porque o regulamento informa que não vai haver desconto, mas a Receita, ela não é obrigada a obedecer o regulamento da Caixa Econômica. Então, quando a pessoa for fazer a sua declaração de ajuste no final do ano, eventualmente a Receita pode entender que o apoio financeiro tem natureza salarial e
pode fazer a retenção da tributação naquele momento. Mas no próprio PDV, né, no regulamento, diz que não haverá. Então, quando ela fizer adesão e receber as verbas rescisórias, bem como o apoio financeiro, ela vai receber o valor integral sem essa dedução. Vamos ver. E aí eu queria falar da dedução, porque, na verdade, assim, tem outros valores que a Caixa Econômica vai poder fazer dedução. Né? Vai poder... que mais que desconta? Isso, era isso que eu ia te perguntar agora. Na verdade, ele vai poder, então, o empregado que eventualmente tiver dívida da Caixa, do Saúde Caixa, ou por alguma responsabilização civil, esses valores vão poder ser descontados do apoio financeiro. Porque, como tem limite, né, para fazer a dedução, a Caixa não pode fazer o desconto das verbas rescisórias, mas aí ela vai, então, fazer o desconto do apoio financeiro. Tem alguma coisa que não pode ser descontada, Lúcia? Tem empregado aqui que recebeu aqueles apoios, por exemplo, apoio para aperfeiçoamento, pós-graduação, idioma, isso, se ele não cumprir o prazo, vai ser descontado ou não? Não vai. Na verdade, também está previsto expressamente no regulamento que esses valores, até porque o empregado não pôde complementar, não pôde terminar por causa do desligamento, a Caixa Econômica não vai descontar. Um ponto muito importante, né? A gente sabe que uma questão muito importante que a gente tem é o saúde caixa. Como é que fica o saúde caixa para quem sair no PDV? Tá. A pergunta que as pessoas mais fazem, né, se vai perder o saúde caixa. Não, vai ser mantido. Em que condição que vai ser mantido? Vai ser mantido para quem já tiver aposentado pelo INSS, para quem tenha já sido admitido na Caixa como aposentado do INSS e tenha feito uma contribuição por, no mínimo, 120 meses para o saúde caixa, e quem ainda não está aposentado, mas apresentou o requerimento de aposentadoria até a data, né, do desligamento, e que vai se aposentar efetivamente até dia 31 de agosto de 2022, comprovando que a data do início do benefício é anterior à data do desligamento, né? Então, isso vai acontecer na hora que ele apresentar o requerimento da aposentadoria. Eu falo assim, mas se eu não preencho nenhuma dessas condições, para quem não preencher nenhuma das condições, a Caixa se comprometeu nesse regulamento a manter o saúde caixa por 24 meses a partir da data do desligamento. E o pessoal que tem o PANS, teve umas dúvidas em relação a isso. Ao PANS, bom, quem é titular do PANS, ele vai usufruir dos benefícios previstos no plano. Se ele quiser utilizar o saúde caixa, ele tem que fazer o cancelamento dele, do PANS, e pedir a inscrição no saúde caixa. Tá? Uma questão importante também, que é uma novidade, né? Uma novidade ruim, né? Infelizmente, estamos tendo várias novidades ruins. A questão da homologação. Da homologação. Então, na verdade, também é um presente que a gente ganhou com a reforma trabalhista, né? Que não precisa mais fazer a homologação no sindicato. Isso é péssimo para o trabalhador, não é? Porque ele não tem condição de ter uma assistência, de saber se o valor que ele está recebendo é correto, se não é correto, de tirar alguma dúvida, não é? Durante o contrato de trabalho dele. Então, é muito prejudicial essa situação para o trabalhador. O que a gente sugere que seja feito, já que hoje não é obrigatório fazer a homologação no sindicato, e o regulamento diz que a homologação não será feita no sindicato, porque apesar de não ser obrigatório, não é proibido, então a Caixa poderia fazer, né? Que seria muito saudável, inclusive para ela, né? Se ela acha que está pagando tudo certo, não teria nenhuma razão para não fazer a homologação no sindicato. Mas, enfim, o sindicato ele está com atendimento, por meio, inclusive, de advogado, para fazer a conferência, e isso é muito importante. É possível fazer a conferência do valor depois da homologação e também de fazer um cálculo prévio. Então,
com os olerites, com a documentação, o advogado tem condição de auxiliar e orientar em relação às verbas e aos valores que serão pagos. E para a gente já encerrando aqui, a questão assim, os meus direitos, né? Então, se eu saio e eu estou dando a quitação, porque eu estou saindo, fazendo a minha homologação, se eu tiver dúvidas, eu estou encerrando todos os meus assuntos com a Caixa? Não, excelente a sua pergunta, Tamara. Por que não? Na verdade, só aconteceria isso se o PDV tivesse sido negociado com o sindicato. Isso não aconteceu. O PDV ele foi instituído pela Caixa de forma unilateral. Então, não há quitação geral do contrato de trabalho. Só existe, como eu falei antes, a incompatibilidade entre o pedido de demissão e a manutenção da estabilidade. Por isso que haveria renúncia, mas em relação a todos os outros direitos, eles permanecem intactos. Então, não tendo o trabalhador recebido alguma verba no curso do contrato de trabalho, ele pode, sim, procurar a Justiça do Trabalho para fazer o pedido dessa verba que não foi paga. Então, tudo que ainda tem, horas extras, 7ª e 8ª hora, tudo isso... Adicional de periculosidade, dano moral, dano material. Então, e se a pessoa acha que tem, ela pode procurar a gente, se informar. Inclusive, tem a CCV, que a gente vai fazer um videozinho depois, explicando o pessoal. Isso continua acontecendo. Pode procurar a gente e se informar para saber se tem direito ou não, certo? Exatamente. E aí, até voltando na questão da homologação, Tamara, assim, o trabalhador que for antes ao sindicato para fazer um cálculo prévio, a gente pode orientar, inclusive, sobre as ressalvas. Então, o que ele pode ressalvar no momento em que ele for fazer a homologação da sua rescisão. A gente deixou no site um modelinho que ele pode colocar no termo, dizendo que ele não teve assistência, então é bom ele colocar sempre isso no termo. Bom, acho que das perguntas o principal é isso, a gente deixou um modelinho de perguntas-respostas que o Crivelli enviou para a gente. Qualquer outra dúvida, estamos sempre à disposição. Agradecer aqui a doutora Lúcia pela parceria, o Crivelli, e é isso aí. Muito obrigada, viu? Tamara, obrigada, eu é que agradeço o seu tempo, a sua disponibilidade, foi um prazer e estamos à disposição. Havendo necessidade de mais esclarecimentos, nós podemos responder, posso até deixar o meu e-mail também, lucia.noronha@crivelli.com.br e estamos à disposição para esclarecer as outras dúvidas que eventualmente a gente não tenha abordado hoje. O meu é tamara.santos@spbancarios.com.br. Isso aí, obrigada, pessoal. Obrigada, boa tarde, até logo. Tchau, tchau.